Bom dia, gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Nós Maria. estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, começando esse projeto, né? Esse projeto que nasceu no nosso coração. Fazendo o quê, Raquel? Caminhando, tomando Caminhando, café e comendo pão de queijo. comendo pão de queijo, batendo papo. Deus tem colocado no nosso coração esse projeto, né? Da gente estar se reunindo aqui para trazer um pouco mais de conhecimento, né? E eu quero, antes de qualquer coisa, Raquel, eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho a Bíblia como fonte de inspiração divina. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente pede, Deus fala, né? E hoje de manhã eu acordei com essa palavra, eu quero lê-la aqui com vocês. Está em Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim: Não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então essa palavra, ela está falando assim que Deus, ele faz nova todas as coisas. Todos os dias é momento de Deus estar fazendo algo novo na nossa vida. E nada melhor que começar a semana com essa palavra, né? E às vezes a gente tem a segunda-feira assim, ai, mais um dia, né? Ai, mais uma semana. E hoje é um dia especial que Deus está falando, olha, eu vou fazer coisa nova. Hoje é segunda-feira, é o início da semana, então Deus está fazendo algo novo na nossa vida, algo novo na sua vida hoje. Mas você precisa crer, você precisa acreditar. E não ficar considerando o passado, sabe? Ai, lá no passado aconteceu isso, isso, isso. Ok, já foi. Hoje ele está fazendo coisa nova. O que de bom pode acontecer hoje? O que de bom pode acontecer nessa semana? Se você determinar que essa semana será uma semana abençoada, ela será. E se você ficar olhando para trás e falar assim, nossa, o que eu perdi, o que eu já passei, você vai olhar para o passado, ele vai te desanimar, dependendo do que você ficou olhando. Então, aqui a palavra está dizendo, não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas, mas olhai para o que está diante de você. Ainda não aconteceu, então você pode criar essa nova realidade, essa nova semana, baseado nessa palavra. Eis que eu faço uma coisa nova. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Raquel? Pois é, que delícia, né? Iniciar um Mas projeto esse em plena projeto- segunda-feira, dia 26/8/2024, fechando o mês de agosto. O tempo tá passando tão rápido, né? Muito! E aí a gente olha, Mais da metade do ano. a gente olha para a semana, a gente olha para o dia, para a semana, para o mês, e aí, né? O que a gente fez de diferente? Um dia a gente caminhando e a Maria falava do pão de queijo. Gente, ó, tem pão de estamos aqui queijo com aqui, pão ó. de queijo, cafezinho, porque nós é mineira. E aí a gente teve a ideia, né, conversando de duas mineiras nos Estados Unidos, o que a gente vai fazer de diferente? E estamos Não, aqui. duas mineiras de onde? Belo BH, Horizonte, Belo Horizonte. Eu falei, não, você não é de BH. E é muito legal essa coisa. Eu tenho entendido que quando vem uma ideia, a gente precisa executar essa ideia. Exatamente. Quantas ideias a gente tem, a gente põe dentro da gaveta, não vira ação, vira frustração. Lá na frente a gente vai lembrar de novo. Sim. Aqui nos Estados Unidos eu tenho essa perspectiva, sabe? Que eu estou muito mais sensível ao que Deus está falando comigo. E vamos fazer, vamos experimentar. Então, o convite do projeto, né, Maria? Isso. Maria teve a ideia, eu falei, vamos executar Gente, a eu sou ideia. cheia de ideias. A minha cabeça borbulha de ideias. Mas aí a Raquel... E aí a gente executa junto. Exatamente. Então o projeto vem aí contribuir toda semana, nas segundas-feiras, olha que legal, para começar a semana. Começar a semana, ó. A gente vai estar tomando cafezinho, comendo pão de queijo e conversando sobre vários assuntos. Isso. Essas duas primeiras semanas a gente vai contar um pouco da nossa história aqui nos Estados Unidos e a partir daí, a partir da terceira semana, a gente vai ter convidados, com certeza. Nós vamos falar de finanças, nós vamos falar de mentoria, de terapia, de emoção, de psíquico, nós vamos falar do nosso mental, nós vamos falar dessa experiência, né, que é estar Aqui aqui nos Estados Unidos, de migrar, né? que é fantástica, né?
E assim, uma coisa que aconteceu comigo esse imigrar, né, do Brasil para cá, foi que assim, eu percebi que como eu falei, né, eu sou cristã há mais de 20 anos, já nasci num lar cristão, graças a Deus. Mas assim, esse contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, foi de uns 20 e poucos anos para cá, uns 27 anos para cá. E uma coisa assim, que aqui nos Estados Unidos, eu fiquei mais ainda, não religiosa, mas eu fiquei mais ainda apegada, sabe, assim, convicta da minha fé em Deus. Conecta com Deus. Por quê? Porque são tantos desafios que a gente enfrenta, né, Raquel? Nossa. É tudo tão novo, é tudo diferente. Eu falo que a Maria é uma Bíblia ambulante. Ela sabe de todos os versículos, cada fala que a gente tem na caminhada, ela traz um versículo. Gente, é incrível, mas como eu lembro de tudo, eu falo, Raquel, a Bíblia diz isso. É impressionante, são conversas muito ricas, né? Mas você, na realidade, Maria, andou na contramão do que eu vejo aqui. Uma das coisas mais importantes que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos é esse afastamento de Deus. As pessoas trabalham muito, falam muito de tempo e dinheiro, né? Tem que trabalhar para pagar as contas, é verdade, e aí não tem tempo nem de se aproximar, né, da sua fé. Eu não estou falando de religião, estou falando de se aproximar da sua fé. Uma das coisas que eu identifiquei logo que eu cheguei, que eu precisava desse suporte de Deus mais firme na minha vida, sabe? E eu busquei, né? E foi até na igreja, né? Que a gente se conheceu, olha só. Eu estava dando uma palestra na St. James, na igreja aqui em Newark. E a Maria foi participar da minha palestra. Sim. E assim a gente começou essa conversa, essa amizade. A gente se identificou, né, como as mineiras dos Estados Unidos. Não, e a data de aniversário? Eu sou do dia 13 de janeiro. Eu sou do dia 11. E a Raquel do dia 11. Bom, que agora todo mundo sabe dos nossos aniversários, já tem presente. É bem pertinho, 11, 13, né? Então, essa é uma forma da gente estar trazendo para as pessoas, de um modo geral. Eu vejo que os brasileiros que estão lá no Brasil têm muita curiosidade de saber como a gente está aqui. E quem está aqui não tem essa consciência, essa percepção do quanto é bom, né, e quanto pode ser grandioso. A gente não precisa entrar só num tipo de trabalho e ficar preso ali na questão do horário, do dinheiro. A gente pode expandir isso, né? Esse é o nosso objetivo aqui com o nosso podcast. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, era tudo muito novo, né? Tudo. Mas a impressão que eu tinha é que eu estava voltando para casa, Raquel. Foi muito assim, diferente tudo que aconteceu comigo, né? Eu falo que quando a gente tem uma direção, né? Você ora, porque medo a gente sempre vai ter. Isso aí, o medo ele é até bom que ele nos protege, né? Ele não pode ser em excesso, né? Tem medos reais e tem medos que são imaginação. Eu tinha medo porque eu nunca tinha saído, gente. Mal tinha saído do estado de Minas Gerais. Então, como que eu vou? Como assim? Vou para outro país? Eu, hein? Uma pessoa que viveu a vida inteira dona de casa, né? Sem muitas coisas novas acontecendo na vida. De repente vai para os Estados Unidos, né? E é uma cidadã hoje. E hoje, depois de 8 anos, Veja, é cidadã. Já cidadã americana, eu falo que é pela misericórdia e graça de Deus. Porque se fosse olhar as minhas condições, a minha coragem, eu não teria chegado até aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, quando eu cheguei aqui, foi assim, muita coisa que aconteceu ao meu redor, que eu vi a mão de Deus literalmente. Então, a gente precisa perceber que o medo, ele pode te paralisar. Mas a gente vai com medo mesmo. Porque a Bíblia diz assim que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas qual que é o medo? O medo paralisante. Porque cada passo que eu dei nessa jornada minha, eu dei com medo. Mas eu fui com medo mesmo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Maria, você foi muito corajosa. E eu, por dentro, eu falava assim, a minha coragem, ó, era ele. Porque a gente sente, né? A gente sente no nosso espírito quando é pra gente fazer algo e quando é pra não fazer também. Sim. Porque o não de Deus também, ele nos protege. E às vezes a gente recebe um não, e às vezes a gente quer ir, né? A gente estava conversando antes da live,
que eu não gosto de entrar por portas que eu preciso empurrar, na marra, sabe assim? Forçar alguma situação. Então, a minha vida aqui, ela tem sido assim, eu deixo as coisas meio que fluir. Às vezes a gente acha até que tá parado demais, né? E não, a gente precisa perceber quando é o momento de agir, quando é o momento de esperar, quando é o momento de parar. Esse movimento mesmo que a gente está fazendo foi uma ideia. Sim. Né? E aí, a gente recebe uma ideia, a gente recebe uma conexão e a gente fala, vai, não vai, faz, não faz. Né? E aí tem toda uma estruturação para isso e a gente às vezes não tem os recursos, não tem o espaço, não tem... E aí a gente paralisa. Não, a gente precisa fazer aquilo que vem no nosso coração, nem que seja por experiência. Né? Estar aqui nos Estados Unidos hoje, né, Maria, você... Hoje o assunto é a Maria. Então, é muito importante você falar do seu início aqui, de como foi, não precisa entrar nos detalhes, né? Porque tem coisas que a gente acha que realmente a gente tem que preservar. E eu concordo com isso. Mas para provar, para mostrar que o como não é nosso. Eu falo isso muito com os meus clientes e falo isso lá no meu canal do YouTube. O como é divino. Se a gente olhar para os últimos 8 anos que você está aqui, quantas coisas você sabia o como antes de realizar? Nossa, eu não tinha ideia. Então, às vezes a gente fica preso, né? Como que eu vou fazer? Como que vai fazer? Faça. Porque o como, ele é divino, o caminho vai se abrindo, as portas vão se abrindo. E a Maria tem uma história que demonstra isso na prática. Ela vai contar um pouco pra gente. Então, Raquel, como você falou, né? Tudo começa com uma ideia, né, um pensamento. E você tem a escolha de dar, né, continuidade naquilo ou parar. Mas eu tenho algo comigo, o seguinte, se você não desistir, o recurso vai chegar. Deus, ele vai movimentar pessoas, circunstâncias. Gente, eu ganhei até dinheiro no Brasil, eu ganhei carro, você acredita? Então, assim, quando essa ideia nasceu no meu coração, primeiro que eu sempre amei os Estados Unidos, né? Gente, eu sempre fui apaixonada por esse país, sem conhecer, né? Eu lembro que em 2006, quando eu tive nosso primeiro computador, a gente baixou aquele aplicativo lá do Google, o Google Terra, né? O mundo lá, que você clicava e você via todas as cidades, né? E a gente colocava uma cidade aqui dos Estados Unidos, eu e meus filhos, né? Maria Luísa e o Ronaldo Filho, e a gente ficava passeando aqui. A gente entrava numa cidade aqui nos Estados Unidos, ficava andando, viajando pelas ruas, e tudo que eu via relacionado aos Estados Unidos eu amava. Gente, eu era alucinada em conhecer esse país. E aí, né, eu fui casada com 22 anos, e quando eu me divorciei no Brasil, eu passei, né, por todo aquele processo de divórcio, que a gente sofre, a gente acha que vai morrer, eu, né, achava que eu não ia dar conta, sozinha, mas é luto, né, não deixa de ser. Sim, é um rompimento que dói, né, não adianta ninguém falar que não é. Precisa viver esse processo também. E eu me permiti, né, passar pela dor que incluía ali, né, no divórcio. Mas eu tinha algo comigo, eu falava, Deus, eu fiz o que foi possível, né? O impossível o Senhor faz. Agora eu não tinha. Você tem controle de si, não do outro, né? Então eu falei, bom, já que é para recomeçar, por que não recomeçar em outro lugar? Mas eu não tinha noção de que seria esse outro lugar, seria Estados Unidos. Aí um dia eu vendo ali o YouTube, né? Os vídeos ali, aliás, eu estava vendo era o Facebook. E aí eu vi a foto de uma amiga minha aqui nos Estados Unidos, e era outubro, né? Fica lindo as árvores aqui. E eu falei, gente, que coisa linda! Gente, Estados Unidos, olha aí, daria um bom lugar para recomeçar a vida, hein? Aí eu fazia terapia nessa época, né? Eu já fazia terapia. Cheguei no consultório da minha psicóloga e falei, Adriana, você acredita que veio uma ideia de ir para os Estados Unidos? Ela, que legal, que incrível, você vai. Eu falei, como assim eu vou? Você vai. Eu falei, não tenho dinheiro, não conheço ninguém lá, não tenho condição nenhuma. Não, você vai. Se você pensou, se veio no seu coração, que você vai.
E aquilo ali começou a crescer dentro de mim, começou a crescer, não parou mais. E ela falou, Maria, para você é uma pessoa ansiosa, então faz o seguinte, tira da sua mente e coloca no papel. Coloca no papel, escreve tudo que você vai precisar. À medida que você for conquistando, você vai riscando, isso vai tirar a sua ansiedade. Uma super dica essa, né? Colocar no papel. É que às vezes o projeto fica na cabeça, a gente nunca põe no papel, você não escreve. Você diminui a ansiedade, né? Exato, você não visualiza o que você precisa fazer. Eu não pensei em como, eu só obedeci ela, coloquei tudo no papel. Passaporte, visto, dinheiro para ir para o Rio, né? Que eu tirei no Rio de Janeiro. Enfim, eu fui colocando no papel tudo que eu precisava. E ela falou algo também bem interessante, Raquel. Ela falou assim, olha, à medida que as portas forem se abrindo, vai entrando por elas. Então, assim, eu fiz, né? E tem muitos detalhes nessa história, acho que não caberia num vídeo só. O processo, ele não é só o que a gente conta, né? Não. Tem muitos detalhes. Muitos detalhes. E assim, eu trabalhava no salão, eu era manicure na época. E não ganhava tanto dinheiro, né? Para um projeto tão grande desse. Mas é igual eu falei. Quando a gente quer algo e não desiste daquilo, Deus, ele provê os recursos para aquilo acontecer. Porque hoje eu sei que quando ele coloca um sonho no nosso coração, é porque aquele sonho é dele também. É ele que vai viver aquele sonho através de mim. Ele já tinha um projeto para mim aqui nos Estados Unidos, ele já tinha algo preparado para mim aqui. Mas se lá atrás eu tivesse olhado como isso ia acontecer, eu não estaria aqui hoje. Provavelmente. Porque eu não tinha recurso suficiente. Eu tinha, quer dizer, eu tenho, né? Mas na época, o meu filho tinha 15 anos. Aliás, ele tinha 13, né? Quando esse sonho nasceu mesmo. Mas a Maria Luísa tinha 16. Então, assim, eram dois adolescentes que dependiam de mim. E eu falava, como que vai ser isso? Não ganho suficiente para isso. Mas no meio desse processo, Deus providenciou recursos. Ele trouxe pessoas para o meu caminho que foram facilitando, né? Eu falo que aconteceu. Eu falo que a fé é algo tão grandioso que a gente tem fé até sem saber que está tendo fé, né? Quando a gente dá passos, quando a gente não paralisa e não fica parado naquele processo, naquilo que está acontecendo, no que a mente vai contando pra gente de mentira, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Quando a gente olha e fala assim, bom, eu não tenho agora, mas vamos ver o que vem, qual é o próximo passo, a gente vai se abrindo para a vida vai se abrindo para a gente. Sim. Isso é muito legal, isso é muito forte. Eu falo que é o que define a vida. A gente não sabe de nada no final das contas, né? Não tem o controle. Eu conheço pessoas, tem muitos clientes que querem controlar tudo, né? Se eu não tiver 15 mil dólares para ir para os Estados Unidos, eu não vou. Se eu não tiver uma casa já reservada, eu não vou. Se eu não tiver... Gente, às vezes, nem sempre, né? Amanhã no próximo programa eu vou contar a minha história, mas eu também vim, foi um chamado e sem nada planejado de verdade. É muito importante a gente entender isso. A gente precisa ter uma visão de futuro, querer, desejar no nosso coração. Mas o caminho, a trajetória, o como, ele é divino, com certeza. E não saber como as coisas vão acontecer, muitas vezes deixa a gente num estado de ansiedade muito grande. E aí é onde a gente, como se diz, mete os pés pelas mãos, porque o cérebro, né? Ele entra em confusão porque falta oxigênio, você não respira adequadamente, e ali, como se diz, né? Como diz lá em Minas, dá com os burros na água. Tá querendo controlar algo que não tem controle. Exatamente. Que não é controlado. Exatamente. E assim, eu me fortaleço na minha própria história. Porque quando hoje em dia eu percebo que algo está difícil, eu sempre lembro, como a palavra diz aqui, né? A gente tem que perceber que Deus está fazendo sempre coisas novas. Quando eu lembro da minha história, não é para ficar lamentando. Eu olho os pontos positivos que aconteceu, porque como eu falei, nas entrelinhas tem muitas coisas ali que aconteceu. Eu tive muitos medos, né? Eu tinha pessoas que vinham até mim e falavam assim, nossa, o que você vai fazer lá? Você não sabe falar inglês? Como você vai viver de manicure lá? Como você vai fazer? Gente, eu não queria olhar essas coisas. Eu queria olhar assim, eu vou chegar lá. E se for de Deus, se Deus tiver um plano para mim lá, Ele vai movimentar tudo. E aquilo vai cooperar para o meu bem. E aí, quando você fala que eu sou uma Bíblia ambulante, a Bíblia diz assim, olha,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. E eu tinha essa palavra muito viva no meu coração, porque eu não estava brincando de mudar de país. Era algo muito sério que eu estava fazendo. Eu tinha 2 vidas que dependiam disso, que eram os meus 2 filhos. Então, eu falava assim, como que eu vou ir para um país que eu não conheço, que eu não sei a língua, que eu não sei como que é lá? A cultura, né, que mexe tanto com a vida A da gente. cultura, aqui no Brasil, lá no Brasil, eu tinha segurança, porque eu conheci o país, eu era cidadã brasileira. A gente tem todo um amparo. Agora você vai para outro país, você não sabe como que vai ser isso. Gente, mas se o propósito é de Deus, Ele vai providenciar tudo, sabe por quê? Porque é dele. Ele vai financiar. Eu tinha isso muito convicto dentro de mim. Eu falava, se esse projeto é de Deus, tudo vai cooperar para o bem. Então, o que eu fui fazendo, Raquel? Como eu falei, eu coloquei tudo no papel, né? E fui eliminando. Mas eu não ia fazer isso sozinha, não. Porque a Bíblia diz também que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Tô falando que ela sabe coisa da Bíblia. Na multidão dos conselhos, grave isso aí, gente. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas você não vai buscar conselho de pessoa que não tem nada para te oferecer. Eu ia buscar conselho de uma pessoa que, nada contra, gente, o estilo de vida de cada um. Mas eu não podia pedir conselho para uma pessoa que já tinha dado errado, que veio para os Estados Unidos e deu errado. Eu precisava pedir conselho primeiro para uma pessoa de Deus. Então eu tinha algumas pessoas no Brasil que eu confio muito, né? Um é o meu amado pastor Elias, honra, pastora de Deus na minha vida, amo, pastora Thelma, a pastora Luzia também, né? Que é tia de umas amigas minhas aqui no Brasil, a irmã Anitta. Então teve algumas pessoas que eu fui buscar conselho. E essas pessoas, por incrível que pareça, tinha dia que eu chegava e falava assim, esse negócio dos Estados Unidos é coisa na minha cabeça, esse trem é errado, eu tô... Esse trem, você já viu? Esse trem não é de Deus não, Maria, para com isso, minha filha é de Deus. Eu chegava lá, gente, tinha sempre uma palavra. Maria, olha, Deus é com você, Deus é contigo. Eu falava, gente, esse negócio, esse trem vai dar certo mesmo, porque se eu confio nessas pessoas, e essas pessoas estão confirmando aquilo que está no meu coração. Um dia eu fui numa igreja com uma amiga minha, e ela falou, vamos lá, Maria, e tal, um culto abençoado. E eu fui, gente, eu nunca tinha visto aquele pessoal na vida. E parece que aquela palavra que foi ministrada era assim, Maria, é assim, 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 assim. Pode ir que o negócio dá certo. Eu falava assim, todo lugar que eu ia, algo acontecia. Não só na igreja, mas eu estava muito angustiada, né, numa desses dias, porque a gente passa por isso, né? É normal, tem momentos em que a mente, ela quer te dominar, né? E a mente mente. E... o tempo todo. E eu estava ali na Praça da CEMIG, em Contagem, eu tinha ido no médico, eu tinha ido consultar. E eu estava andando pela rua e eu falava, Deus, meu Deus, Senhor, quanta aflição, né? Que coisa é isso que está acontecendo? Eram muitas coisas que eu tinha que deixar resolvida no Brasil antes de vir para cá. E aí eu lembro que passou um ônibus com uma frase assim, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Eu falei, hã? Aí eu corri atrás do ônibus para falar a frase, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Eu falei, meu Deus, só estou falando comigo para eu não me preocupar até na traseira de um ônibus. Então, assim, foram muitas coisas que Deus foi falando comigo e foi aquietando o meu coração, né? Fora canções que as pessoas, às vezes, sem saber o que eu estava vivendo, mandavam uma canção e ali Deus falava comigo. Então, assim, eu falo que depois do meu divórcio, né, eu fiquei muito mais, assim, próxima de Deus, porque Ele fala da palavra dele, que Ele é o nosso marido, né? Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. Então, no momento em que eu mais tive, assim, passei minha maior aflição, né, que a gente sente, né, um pouco desamparada, eu me amparei no Senhor, na palavra. Eu falo que a minha Bíblia, olha, ela é toda rasgadinha, de tanto que tudo marcadinha, porque essa é a minha regra de fé. Então, isso aqui tem me sustentado, essa palavra, ela tem me sustentado até hoje.
E em tudo que eu vou fazer, eu busco a direção de Deus, né? Como eu falei, não é nada de religioso, é algo assim de intimidade mesmo com Deus. E tem sido assim, Raquel, até hoje, né? Então, assim, eu resolvi muitas coisas no Brasil, depois eu comecei a orar, né? Pelas coisas aqui nos Estados Unidos. E Deus, assim, levantou, né, a minha ex-patroa, a Nádia, que foi uma pessoa, assim, que Deus usou tremendamente na minha vida, né? Me deu trabalho aqui, eu depois fui morar numa casa que ela tinha, que ela me alugou, e eu tive, assim, todo o cuidado que uma pessoa precisa ter. Mas eu fui perceptível. Uma coisa que eu jamais perdi foi essa percepção em Deus, de entender quando Ele estava usando alguém, quando Ele estava usando as circunstâncias, para eu não me perder. E todos nós temos isso, a gente precisa estar atento a isso, né? Agora, é muito interessante a sua história, que eu acho fantástico, assim, porque eu vejo muita gente que chega aqui nos Estados Unidos e começa a falar mal do país. Sim. Que começa a América só serve para isso, a América tira da gente, a América exige da gente. Claro, a gente está num país desconhecido, a gente está num país diferente, é a cultura deles. E uma das coisas que você tem de diferencial, Maria, é essa honra. Né? E uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu coloquei os pés no aeroporto, né? E eu sabia que eu ia ficar, que eu ia dar passos para ficar. Lá eu já tinha esse chamado. Eu falava, eu cheguei no aeroporto e falei assim, que esse país me receba de coração aberto, que eu consiga honrar esse país no que ele está me entregando, que é a possibilidade de estar aqui, né? A perspectiva de estar aqui. E as coisas vão acontecendo. Esse honrar cada pessoa que contribuiu com a gente. Tive muitas pessoas aqui também que me apoiaram e muitas pessoas que vão ser lembradas na hora que eu trouxer a minha história. Porque sozinho a gente não faz nada. Sozinho Deus faz através de pessoas. Sim. Ele não faz só diretamente. E às vezes eu fico vendo pessoas assim, ai, Deus vai me dar isso, Deus vai, mas qual o seu passo? Sim. Qual é a sua forma de ver, né, que Deus está fazendo? E às vezes ele já está fazendo e a gente não percebe. Viu o que a palavra fala? Eis que faço coisa nova que está saindo porventura, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? A gente não percebe, né? Tem essa palavra perceber, né? É com a gente. Deus está fazendo coisa nova, mas é nós que precisamos perceber o que Ele está fazendo. Ontem, né? Eu vi o filme de novo, né? Conversando com Deus, já vi várias vezes. E aí tem uma fala que me marcou muito, que é Deus falando com ele, que ele estava escrevendo, né? Deus fala com ele assim, eu quero para você o que você quer. Olha. Mas o que você quer desde o seu coração, desde a sua consciência, desde a sua percepção. Não é o que você quer, né? Eu quero isso hoje, amanhã eu não quero. A gente tem que ter essa convicção, né? Precisa ter essa conexão, voltamos à palavra, estar conectado a Deus, para saber inclusive o que a gente quer. Porque senão fica tudo muito superficial, muito fútil, né? Estar aqui nos Estados Unidos é o sonho de muitas pessoas. Não, no meu caso, não partiu de um sonho de estar aqui, mas ok, estou realizando algo inimaginável. E também estou vendo, né? Sim, estou vendo essas portas se abrirem e estou entrando pelas portas e muito consciente de que Deus quer para mim. No caso da Maria, a Maria queria muito. No meu caso, olha, eu me conectei com isso agora. Quem quis para mim foi Deus. De verdade, sabe? Eu não tinha essa perspectiva de estar aqui. Mas tudo que esse país me entrega, eu olho com honra e gratidão como você está fazendo. E é por isso que a gente vai dando passos e vai subindo e vai aumentando e vai melhorando, né? A Grace está aqui hoje apoiando a gente. A Grace é a nossa pessoa de marketing agora, uma querida, super profissional. E eu vou pedir para ela dar uma olhadinha, que a gente está distante do celular, se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer pergunta, se tem alguém aí com a gente querendo saber algo da Maria nesse momento. Não. Então a gente segue. Né? Maria, então, conta para mim uma coisa assim. Qual foi nesse início, né, a sua percepção, apesar da sua conexão com Deus, a sua sensação de grande desafio, aquilo que bateu no seu coração por cima? Você falou assim, nossa, agora eu fico, eu volto. Teve essa vontade? Teve, com certeza. Primeiro, eu comprei uma passagem. Não, antes de tudo, eu tive uma pessoa no Brasil, por isso que eu falo, que Deus,
ele levanta pessoas porque ele conhece a gente, né? Deus, ele sabe detalhes da nossa vida que a gente não sabe. Então, ele conecta, né? Eu falo que ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E se tem uma coisa que eu, assim, eu nunca gostei de colocar preço nas coisas dos outros, das pessoas. Seu trabalho tem um valor, é o seu valor, né? Concordo. Eu escolho pagar ou não. Sim. A Grace, nossa marqueteira aqui. Marketing profissional. Marketing profissional. Brincadeirinha, né, Grace? Mas ela tem um valor. Eu vou decidir, não, eu quero pagar esse valor, esse preço. Eu não fico olhando o preço das pessoas. Eu não gosto, não é de mim. Porque eu acho que cada um tem seu valor e a gente precisa respeitar e honrar isso. E deixa eu só colocar uma parênteses aqui. Isso é visão de prosperidade. Quem tem prosperidade tem esse tipo de visão. Eu tenho meu valor, você tem seu valor, e a gente não questiona o valor das pessoas. Né? E tinha uma pessoa no Brasil, tem, né? Uma pessoa no Brasil, ela é demais, gente, a Roseli. Roseli foi a minha despachante, né? Vamos dizer assim. Ela que tratou de todo esse lado aí burocrático, de ir atrás de passaporte, visto, ela me encaminhou em tudo, e ela falava assim, Maria, vai dar certo, Maria, teu jeitinho, assim, sabe? Mineiro, né? Mineiro. Vai dar certo, Maria, Deus é com você, vai dar tudo certo, e tal. E eu falo, ai, Roseli, mas o que eu vou fazer quando chegar na imigração, você fala inglês? Maria, vai dar tudo certo. Ela sempre, nunca que eu cheguei no escritório da Roseli, que ela falasse assim, Maria, eu acho que esse negócio, não. Ela sempre falava, vai dar certo, Maria. Então, eu ligava pra ela e falava, Roseli, que eu vou... Calma, Maria, vai dar certo, vai dar tudo certo. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo. Só que ela me ajudou fazendo a parte dela. E eu fiz a minha. Então, mas ela foi uma pessoa que ela assim, me orientou muito, né? Sobre as coisas que eu precisava fazer. E aí, como eu tinha muito medo de chegar na imigração e não voltar, então ela me orientou tudo, né? Me deu ali todas as dicas. Mas eu ainda tinha um pouco de medo. Eu falava assim, gente, vai que chegar lá, não é o que eu tô pensando, eu preciso voltar para trás, né? Porque, ok, aqui no Brasil tem mais coisas, mas lá não sei como é que é. Então eu comprei uma passagem para 4 meses. 4 meses. Porque qualquer coisa eu voltava para trás, né? Eu voltava para casa. Um pé lá e um pé aqui, né? Um pé lá, assim, né? Um pé aqui e outro lado. Mas aí, quando foi chegando o tempo, né, de eu voltar, de inspirar aqueles 4 meses, você vê, eu já estava instalada, eu estava trabalhando já, né, a minha patroa, eu já estava adaptada, né, ali no trabalho, né, fazendo a unha com ela, igual eu falei, ela me ajudou muito nesse processo. E já estava morando, né, eu já tinha um apartamento alugado, né, o Ronaldo já estava estudando do lado de casa, a vida estava formada. Não tinha o que falar assim, vai voltar para o Brasil, não. Mas tinha um medo ainda, né? Ficava aquela coisa, nossa, agora vai expirar, eu volto. E aí eu lembro, né, de novo, né, as amigas. Eu tenho uma amiga, a Sila, são os anjos que Deus coloca no nosso caminho. E eu tava muito nessa angústia, né, de voltar, não voltar. E eu tava feliz demais aqui, mas o meu filho que tava meio assim, né, e tinha Maria Luísa também no Brasil. E eu lembro que ela falou, Maria, vamos na igreja. Vamos na igreja, Deus vai falar com você. Eu falei, não quero ir, não quero ir. Aí domingo eu não fui na igreja dela, né? Aí quando foi na segunda-feira, ela falou, Maria, não, hoje esse pregador muito especial vai estar na igreja aqui na rua de baixo. Você não tem como não ir, porque é do lado da sua casa. Eu falei, tá bom, né? Vou lá. Aí fui na igreja. Gente, só faltou colocar nome na palavra que foi ministrada. Coloca assim, para Maria. Maria, essa palavra é para você. E aí, quando ele ministrou aquela palavra, ela veio com uma flecha no meu coração. E ali eu percebi, né, de novo, né, eu percebi que eu não tinha motivos para voltar, que Deus realmente estava nesse negócio, né, e que era para eu continuar. Então, mais uma vez, né, a palavra de Deus foi a bússola que me guiou nesse projeto, nesse processo. E aí eu fiquei em paz, passei, né, por todas aquelas etapas.
E eu lembro que depois de 4 meses, né, eu conheci a igreja da qual eu faço parte até hoje, da vida. E foi lá que eu conheci meu marido. Ó, os encaixes. Eu conheci ele logo que eu cheguei na igreja, né? Ele era membro, estava ele, o Thiago e hoje a Carol, e ali na igreja, mas a gente não teve nada, né? Era só o irmão da igreja mesmo. Só o irmão da igreja. Era só o irmão da igreja. Porque Deus ainda estava trabalhando coisas na minha vida, né? Ele estava limpando o meu coração, estava me preparando para esse novo que ele estava fazendo. Olha aqui essa palavra, eis que faço coisa nova. Então nós precisamos perceber. Então Deus estava limpando meu coração, né? Do relacionamento antigo. Estava preparando meus filhos também, né? Que eu acho que quando a gente... Bom, estou falando de mim, tá, gente? Quando você vai casar de novo, né? Ter uma nova família, Deus, ele prepara os filhos também. Porque afinal de contas vai ser... Eles são família, então vai estar tudo junto, né? Então Deus preparou o coração dos meus filhos, me preparou ele também, né? Que o Ed também, né, já estava um tempo sozinho e ele também tinha os medos dele. Então, assim, eu tive meus medos também, minhas etapas, né, que eu fui vencendo, mas eu percebo que em todos os medos que eu tinha, eu fui me permitindo ser trabalhada e ser curada naquilo para experimentar o novo, né? Porque a Bíblia também diz, aí, ó, que não se coloca. Da Bíblia. Você nunca coloca um pano novo numa roupa velha. Porque o tecido novo ele é mais forte do que o tecido daquela roupa velha. Então, e nem se coloca vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo ele pode rachar. Então Deus ele quer fazer novo, ele quer limpar nosso coração, ele quer limpar nossas crenças limitantes, né? Ele quer nos desconstruir para construir algo novo. Mas em tudo isso nós precisamos estar perceptível ao que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente é tão apegado a conceitos familiares, a histórias, né, do nosso sistema, a pontos que a gente acha que é a única verdade, que a gente às vezes se impede de se desconstruir, né, Maria? E aí a gente fica resistindo, a gente fica brigando, vem dor, vem sofrimento, e cada vez fica pior, né? Sim. É muito importante essa sua história, a gente ver a sua postura diante das coisas que surgiram, né? Isso é valioso, isso tem muito valor. Porque quando a gente se coloca numa situação dessa, como quem sabe, e não como quem se entrega, tudo vai ficar mais difícil. No Pai Nosso, né? Eu não sei tanto da Bíblia quanto Mariana, mas algumas coisas eu sei. Seja feita a sua vontade, foi o meu ponto de maior resistência na vida. Hoje eu reconheço. Né? Também tem a coisa da idade, da juventude, a gente quer do nosso jeito, a gente acha que tem toda a razão, nosso ego está a 1000 por hora, né? Quando a gente começa a entender que realmente a vontade de Deus é a gente ir trilhando esse caminho e não resistindo e sentindo que as coisas podem ser melhores, não porque a nossa cabeça acha que vai ser melhor, mas porque o melhor de Deus é o melhor, né? E não passa às vezes pela nossa cabeça, na maioria das vezes não passa pela nossa cabeça, a gente vai fluindo nesse rio, às vezes a gente nem tem essa consciência. A gente vê depois, né? Mas uma coisa que eu percebo, Raquel, é que às vezes as pessoas elas olham de fora e falam, mas a Maria está sendo muito boba nisso, né? Ela tinha que agir diferente. Porque muitas vezes, né, no processo da nossa vida, a gente precisa dar passos para trás, né? Muitas vezes, você olha a água, né? Esses dias eu estava meditando sobre a água no rio, né? A água, ela não tenta furar a pedra para ela passar, ela contorna. E às vezes, quando a água, né, um rio, muitas vezes ele tem um obstáculo que ele precisa dar uma volta gigante. Sim. Né? E ele faz sem questionar, sem brigar, né? E ele vai abrindo caminho. Olha aqui de novo a palavra, abre caminho no deserto, Deus abre caminho no deserto. E aí eu vou resistir ao que Deus está fazendo? Mas isso é uma consciência que é como você falou, você já estava num processo terapêutico, né?
as coisas, a gente precisa ir encaixando tudo Exatamente, isso. exatamente. Às vezes a gente sozinha a gente não consegue, não, exatamente. não consigo. A gente pela gente, a gente vem pertencendo e legitimando Sim. o pensamento, às vezes, de muitas pessoas do nosso sistema familiar, não Sim. nosso mesmo. Então a gente precisa desses processos que nos apoiem a fluir, que vai quebrando paradigmas, crenças. Exatamente. E foi interessante você levantar esse ponto da terapia, porque eu tive, antes dessa minha psicóloga, a doutora Juliana, eu tive outras, mas eu não me conectava com elas. Eu tinha uma que era muito engraçado, eu não lembro o nome dela agora, mas eu chegava lá, ela achava, eu fazia cachecol, né? Eu fazia tricô, fazia cachecol. Fazia cachecol lindo, gente. A Sirlene, no Brasil, que me ensinou a fazer cachecol. Eu fazia cachecol, eu chegava lá e ela ficava assim, o que você tem de cachecol? Deixa eu ver seus cachecol. Aí eu mostrava ela os cachecol, nossa, mas é lindo demais da conta. E ela olhava os cachecol e comprava os cachecol. E a nossa terapia era isso, falando de cachecol. Que legal, super diferente. Exato. E aí eu falava assim, mas a gente não vai conversar, eu tô aqui querendo pôr tanta coisa pra fora, né? E eu lembro que eu fiquei com ela um tempo, depois aí acabou aquele processo com ela. Depois eu tive uma outra. E depois eu falei assim, Deus, eu preciso de algo mais profundo. Eu preciso de algo que vai, assim, a boca do Senhor na boca dessa pessoa, sabe? Porque eu acho assim, não importa o profissional que você vai buscar, a gente precisa estar orando a Deus, para Deus estar usando aquela pessoa, porque isso faz toda a diferença naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E eu lembro que o meu seguro de saúde na época passou a ter esse tipo de serviço lá, né? Incluído. E aí eu lembro que eu peguei 6 nomes de psicólogas e coloquei em cima da mesa. E falei, Deus, o Senhor vai usar essa pessoa, porque eu estou num estágio que eu preciso da total dependência do Senhor até nisso aqui. Porque eu estava prestes a começar meu processo de vinda para os Estados Unidos, né? Era só uma ideia, Era um passo mesmo. aquela coisa assim, e eu tinha divorciado, então era um passo que não podia ser errado, né? Eu precisava mesmo ali, e eu precisava de terapia na época. E aí eu peguei, liguei para uma, não me atendeu, liguei para outra, não me atendeu, e aí essa me atendeu. Nós começamos a conversar, e já marquei a primeira consulta, e ali de cara a gente teve uma conexão muito boa, e com ela eu fiquei 10 anos. E ela me ajudou no divórcio, no pós-divórcio, me ajudou no processo de alinhar todas essas coisas de vinda para os Estados Unidos, me ajudou na travessia, né, tipo, nesse processo de migrar mesmo. E aqui ela me ajudou demais, ela foi um ponto, uma chave na minha vida, né? E depois, né, desse processo, aí que entrou a bonita aqui na minha vida. A bonita chegou. Aí que chegou a Raquel na minha vida, porque a gente vai passando os níveis, né, Exato. Raquel, também? Exato. A gente vai percebendo que Deus está querendo fazer algo grande na sua vida também. Você, não que ela não cabia nesse processo, Sim. mas é porque eu percebi diferente, que não é melhor nem pior. Não, encerrou um ciclo na minha vida, tanto que ela percebeu que havia encerrado o nosso trabalho. E foi muito legal que eu não precisei chegar e falar assim, ai, não quero mais você, que você não está fazendo, não está adiantando a minha vida, não. Essa arrogância, né? Não. Essa desconsideração de tudo que foi, né? Então, Nós super duas importante. percebemos que havia encerrado ali o ciclo. E isso é muito legal porque a gente começou aqui em algum momento falando de apego, né? Sim. E eu soltar, deixar ir aquilo que não serve mais, na palavra que você leu, está falando, Sim, né? sim. Deixar o passado no passado, mas honrando e entendendo que aquela pessoa contribuiu. Muito. E olha que legal, a sua história, o tanto que essa pessoa, né, deixou a marca dela para você. Isso é muito importante.
Mas vai fechar ciclos. Sim. Né? A gente E não vai abrir pode. novos. E vão abrir novos. A gente não pode simplesmente, como a gente está abrindo aqui Sim, hoje, exatamente. como eu abri com a Grace ontem um projeto novo de marca, de identidade visual, não é isso, amiga? Tem que consultar a especialista. Eu sou especialista na minha área, a Maria é especialista na área dela e a Grace na dela. A gente tem que respeitar isso também. Então, essa junção de informação, de postura, de olhar para a vida, faz com que as coisas também deem resultado diferente. E aí as pessoas ficam assim, mas porque a Maria teve sorte, a sorte... Falou muito isso. A sorte faz parte dessa entrega a Deus, entregar realmente, perceber os caminhos, isso é sorte para mim. Agir, ter o seu esforço, ter a sua parte ali de empenho e dedicação. Sorte é um conjunto de tantas coisas na minha percepção, sim. Maria. Tem a boa sorte, né? Aquela que você também se permite, né? Porque se eu não tivesse perceptiva a todas essas pessoas que fizeram parte dessa minha trajetória, eu não teria chegado até aqui. Né? Hoje eu olho, por isso que eu falo que eu me fortaleço na minha história, porque eu estou diante também de desafios grandes agora, né? Sim, essa questão profissional, né? Essa nova carreira. Ótimo, você começou, boa essa deixa sua aí. Você começou como manicure. Sim. Ela faz minhas perguntas maravilhosas. Mas você está numa fase de transição. E eu queria 2 pontos aí seus nessa etapa. Na verdade, eu já estou dentro, né? Já há mais tempo, mas você está agora numa transição para liderança, sim, né? Sim, você está se tornando líder de equipe, é um outro nível. Em qual momento você achou que você teria que ficar só com a unha a vida inteira? Você teve essa percepção? Porque o que eu vejo aqui nos Estados Unidos, às vezes, tem uma determinação, né? Começou com um tipo de trabalho e todos os trabalhos são louváveis, né? Não tem essa coisa de desmerecer. Sim. Mas às vezes a gente começa num trabalho, precisa fechar o ciclo aí de novo, e ir para um outro degrau. Né? Então, quantas vezes você achou que você ia ficar só com a manicure, né? com o trabalho de manicure? E hoje, com esse trabalho maravilhoso da Five Rings, que eu tenho mentorado parte da equipe, tô super feliz. Minha cliente. Sou cliente. Está protegida. Eu tenho entrega, inclusive, né, de Amorce hoje. Só pode sair pra gente fazer a entrega da loja. Eu vivo, gente. A gente aqui, uma coisa muito legal, a gente não é só teoria, né? A gente é prática, a gente precisa vivenciar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz. E esse trabalho, com tantas possibilidades, você imaginou um dia ter uma empresa com essa proporção que hoje te dá suporte para de verdade ser a pessoa que você veio ser nos Estados Unidos, que você nem sabia, né? Você veio ser aquilo que Deus pensou para você e agora você está alcançando. Você imaginou essas 2 pontas aí, Maria? Engraçado que eu sempre me vi como assim, nesse trajeto, né? Como se eu tivesse assim, sabe quando você está nadando, e aí de repente muita correnteza e muita coisa acontecendo e você andando de braçada e de repente você chega na calmaria? Uhum. Eu passei por essa percepção de estar sempre aqui, sabe? Mas eu tô sentindo que esse fluir, ele chegou, sabe? E eu tenho extrema gratidão pelo trabalho de manicure, porque foi ele que me trouxe até aqui, foi ele que me sustentou, porque assim, eu amo gente, né, Raquel? As minhas clientes de manicure, era manicure e terapia junto, eu nem cobrava pela terapia, entendeu? Era só a manicure. Agora eu vou fazer formação para ficar terapeuta mesmo. Aí eu vou tendo terapeuta mesmo. Mas assim, eu gosto de gente e eu sempre gostei de proporcionar bem-estar para as pessoas, né? Então eu sempre gostei de fazer pé, então assim, eu sempre fiz com muito amor o que eu fiz, né? E a parte mais importante do meu trabalho eram as pessoas. Eu queria, porque assim, às vezes a pessoa, eu sempre falo com as meninas as que estão começando agora, as que estão no trabalho, que às vezes a pessoa, ela só tem aquele momento ali para ela realmente cuidar dela, né?
dela sentar, poder fazer uma unha, poder fazer um pé, poder conversar. Então, eu sempre olhei esse meu trabalho assim, como uma oportunidade de eu poder ser bênção na vida da pessoa também. E com isso eu recebia dinheiro. Eu estava ali para a pessoa, fazendo o que ela foi fazer, né, que foi fazer as unhas e conversar, e ao mesmo tempo ter aquele tempo ali. Então, eu tenho muita gratidão, né? Inclusive a Edna, né? Que eu quero honrar muito aqui. A Edna foi uma das pessoas que me deu a oportunidade de me profissionalizar no Brasil, quando eu fui trabalhar no salão dela, né? Ela acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Ela viu o meu trabalho como profissional quando eu mesma não via. Então, ela é a pessoa que me trouxe para esse mundo. E com o conhecimento e a prática, né, que eu tive no salão dela, eu consegui exercer no salão da Nádia, né, porque eu fazia unha só de vez em quando em casa. Eu achava que eu não era profissional. A Edna me viu profissional. E a Nádia, né, também me acolheu, onde eu trabalho no salão super top que tem aqui no Norte, né? Para mim, um dos melhores, né, o salão da Nádia. E eu pude, né, trabalhar ali como uma profissional. Então, eu tenho muito isso. Então, quando eu me deparei com a Firebrings Financial, eu falei, bom, é algo grandioso, né? Qual que é o limite dessa empresa? Não tem. Não tem mesmo. Literalmente não tem. Os ganhos financeiros que a gente tem dessa empresa é proporcional à sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade pequena, você vai ter ganhos pequenos. Mas se você tem uma mentalidade grande, você vai se tornar líder de equipe, vai ter ganhos exponenciais. Então, é o que o Jim Rohn fala, né? Nós precisamos trabalhar mais em nós do que no business, porque o business está pronto. Mas e a gente? Será que a gente está pronto para o business? É igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é para todos. Mas será que todos é para os Estados Unidos? Será que as pessoas estão dispostas a enfrentar a saudade, a dor, o próprio trabalho pesado, né? O trabalho pesado. Demais, Aqui escurece a noite, daqui a o pouco, dia termina 9 horas da pouco, noite, né? No verão sim, né? Mas no inverno 4h30 da tarde até de noite. Pois é, mas começa mais cedo, né? Sim, começa o dia, fica curto, né? E a noite grande. Mas assim, são muitas diferenças que a gente enfrenta aqui, né? E em se tratando de transição de carreira, igual você estava falando, eu estava muito confortável no trabalho que eu fazia. Fazer unha para mim, eu nunca tive problema de agenda com a Raquel. Minha agenda sempre viveu lotada, graças a Deus. E eu nunca fui de ter assim, um Instagram para divulgar, era o boca a boca, entendeu? Então, é um trabalho confortável para mim, porque eu já sabia fazer. E de repente eu me deparo com um outro que é de gente também, né? Porque eu estou lidando com muito mais com pessoas e com o dinheiro delas, que é mais delicado ainda, né? A pessoa precisa confiar em mim para ela aceitar o que eu tenho a oferecer. Então, o maior desafio dessa transição foi isso, foi eu falar assim, bom, é gente, e eu preciso cuidar dela como eu cuidava das minhas clientes de unha, com amor, com carinho, com dedicação, porque muitas vezes a pessoa, ela vai demorar um pouquinho para ela entender. E tá tudo certo. Sim. Mas agora, o que eu não posso é trazer isso para o lado pessoal e achar que ela não quer fechar algo comigo, porque ela não gostou de mim, não confia em mim. Não, é o tempo dela. Então, entender que cada pessoa tem o seu tempo e muitas vezes o não é para mim, isso é desafiante. Isso é fala de quem está consciente de si, né? Consciente de processos, consciente de que nem tudo é pessoal. Isso é fala de quem já entendeu que a vida também é feita de nãos. É fala de uma pessoa, aí entra o terapeuta, gente, não tem jeito. Falar dela de uma pessoa que já largou um pouco mais a fase infantil, né? A criança que acha que tem que ser do jeito da gente. Quantas vezes a gente perde negócios e oportunidades. E aqui nos Estados Unidos é muito forte isso. Hoje eu entendo por que eu vim para cá. A mentalidade e a estrutura emocional no Brasil é uma, a mentalidade e a estrutura emocional aqui nos Estados Unidos é outra. A gente precisa largar, né, aqueles padrões infantis que a gente nem identifica. Imagina, largar aquilo que a gente não identifica e vir para um país
que nos trata como adultos. Exatamente. Aqui a gente aprende a ser adulto em todos os níveis, né? Com relação à comunicação, ao dinheiro, ao trabalho. Aqui você vira adulto. Sim. Isso é muito legal. Adultece na marra. Adultece na marra. Quem não entende isso fica revoltado, né? É igualzinho os juros compostos, É né? igualzinho os juros compostos. É igualzinho os juros compostos. Quem entende, recebe. Quem não entende, Perde, paga. né? Perde, né? Então, e aqui, você usa uma palavra muito legal, que eu trabalho muito aqui, a gente aprende a receber, né? Sim. Aqui a gente aprende a receber de verdade. É impressionante, é muito legal. Sim. É. A gente precisa aprender a receber e muitas vezes as pessoas elas deixam de ser abençoadas porque não sabem receber. Às vezes acha que, ai, sei lá, que é humilhante, eu tenho que receber isso, essa ajuda. E não é, gente. No fim das contas, a gente está tudo conectado, sabe? Eu preciso de todo mundo, eu também sou bênção na vida das pessoas, né? Sempre que a gente tem oportunidade, a gente precisa também dar, né? Dar do nosso tempo, dar do nosso dinheiro, dar das coisas que a gente tem. A gente Eu, às precisa vezes, estar nesse equilíbrio, né? eu, às vezes, ganho muita coisa que eu não vai servir para mim, mas eu falo assim, nossa, mas Mas- alguém vai precisar disso. Então, eu tô sempre com o meu carro cheio de roupa, cheio de coisa, que são coisas boas, mas que às vezes não servem para mim e eu Sim. dou, né? E aqui esse movimento de circular bens Sim. mesmo, né? De entregar e receber, ele é Sim. muito grande, ele é muito legal. Exatamente. E isso dá uma outra live, dá um Outra outro live, programa, sim. porque realmente a gente tem muitas Muita bênçãos aqui. coisa. Pra gente finalizar, que a nossa videomaker já tá ali, né? Ela vai mandando os minutinhos. Dando sinais ali pra gente. Fala pra gente, Maria, num resumo, nesse primeiro, porque a gente vai estar falando Nossa, mais muita da assunto. nossa história É muito assunto. ao longo dos podcasts aí pra Pão de queijo com pão de queijo, que eu Pão de queijo. mesma fiz, gente. Tem essa história também, Eu nós vamos ter que vou- fazer um só pra contar do pão de queijo. Eu vou ensinar a receita desse pão de queijo. E olha, você pode fazer dinheiro com esse pão de queijo. Sem óleo, como é que é? Sem... Gente, nem óleo vai, né? Vai queijo, né? Ovo, leite. Delícia. Mas olha, Muito gostoso. Vou ensinar. nesse movimento todo, Maria, você consegue formular uma frase, uma palavra do que tem sido, do que foi esses últimos 8 anos para você aqui nos Estados Unidos? Por favor, tudo ao vivo, então. Fui comer pão de queijo, né? Bom, dia 7 de agosto fez exatamente 8 anos que eu pisei aqui nos Estados Unidos. E quando eu vim pra cá, quando eu fiz o plano no Brasil, né, de vir pra cá, eu não sabia aonde eu ia morar. Eu fiz um plano, né, que era mas depois que eu tava com a passagem comprada, o plano foi desfeito, acabou, você não vai mais para aquele lugar. Eu só tinha um lugar que eu ia descer, que era o JFK, que era lá em Nova York. Eu ia descer lá naquele aeroporto. Agora de lá eu não sabia para onde eu ia. Eu ia para Canérica. Né? Eu tinha feito um plano de ir para lá, com uma amiga minha, mas aí não deu certo. Hoje eu vejo que fazia parte do plano de Deus eu não ir para lá. Mas na época eu não entendi. E aí o que eu fiz? Fui chorar, né? Chorar onde? Nos pés de Jesus. Falei, ele tem a solução, ele sabe o que isso está acontecendo. E ali eu, através de muita oração, né, com minha amiga, foi onde eu conheci a Nádia, né? Onde tudo começou a mudar o rumo das coisas. Então eu nunca nem tinha ouvido falar de Newark. Eu falava, Newark? Meu Deus do céu, Newark? Perto de Nova York e tal. Eu falei, nossa, Newark. Newark e Nova York é a mesma Newark coisa. e Nova York, como se nossa É a Fernanda Pontoni, Newark e Nova York é a mesma coisa. Sabe? Tá ali, ó, ligadinho, direto. Mas eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. E as pessoas no Brasil falavam que Newark era a pior cidade dos Estados Unidos. Que Newark era a axila dos Estados Unidos. Gente, olha que coisa feia. Desonra. Que desonra. E aí eu fui pra Canérica, fiquei lá 4 dias, depois eu vim pra cá. No primeiro contato assim, visual, que eu cheguei aqui de tarde, eu falei, nossa, bem diferente de Canérica, né? Mas eu fui tão bem acolhida, dá uns 10 podcasts, porque eu lembrei de mais história. Gente, eu fui tão bem acolhida pelas pessoas que me receberam aqui, que eu só tenho gratidão por essa cidade. Eu só tenho gratidão, não tem como eu usar outra palavra.
Aqui é uma cidade que o imigrante chega, ele não precisa nem ter carro, né? Tem tudo. Tudo. Banco perto, escola perto, trabalho. Gente, aqui é um lugar muito próximo. Manicure brasileira. Manicure brasileira, salão que fala português. Pensa, você chegando num país que é um little Brasil, é um pequeno Brasil dentro dos Estados Unidos. Te acolhe, te recebe, comida boa, tudo bom. Uma diversidade cultural, né? Exatamente. Espanhol, o pessoal, o que a gente chama aqui de hispanos, os portugueses, os americanos, brasileiros, tudo convivendo no mesmo espaço. Né? Então, assim, moro aqui em Duque até hoje, né? A igreja que eu congrego é aqui. Conheci meu marido aqui, abençoado. Declaração de amor. Então, assim, aqui a minha vida aconteceu, está acontecendo, né? Grande parte dos nossos clientes estão aqui. E assim, eu tenho muitas palavras de Deus aqui que vão se cumprir aqui. Então, já tive muita vontade de mudar daqui? Já. Porque, né, eu ainda quero ter... Ainda não comprei minha casa, né? Mas tá chegando. Então, a gente tem essa vontade de morar um pouquinho afastado? Tem. Mas não é porque aqui é ruim. É porque ciclos se fecham, outros começam, né? De novo, a gente precisa. Exatamente. Então, assim, a gente precisa perceber as coisas. Quando é que a cidade está sendo bênção para mim? Quando é que ela está me acolhendo? E eu acho que essa honra eu sempre terei por Luque, né? Não sei ainda quanto tempo vou ficar morando aqui, mas eu não tenho problema nem em morar aqui. Acho bacana, minha casa é maravilhosa, eu não tenho problema nenhum. E a palavra é gratidão, nível hard, se eu posso dizer assim, sabe? Amiga, eu quero agradecer por a gente ter concluído aí a primeira etapa, dado o primeiro passo nesse projeto tão legal, que eu acho que foi leve, foi tranquilo, foi realmente uma conversa, um bate-papo, né? Nossa primeira experiência. E aí, videomaker ficou bom aí, né? Ela tá ali aprovando ou não, a gente tá, né, avaliando tudo isso. Mas o mais importante é a gente, de verdade, iniciar. A gente deu o primeiro passo e outros passos virão. A gente aguarda vocês na próxima segunda-feira. Agora que vocês sabem, também a gente não anunciou, a gente não divulgou. Foi surpresa, né? E o projeto está lançado e a gente conta com vocês, com a presença de vocês aí no nosso próximo podcast. E depois eu quero falar dessa nova fase minha de sendo mentorada pela Raquel, que tem me ajudado muito nessa transição aí, nesse novo passo, né, como líder de equipe, né? Mentoria na prática, né? Mentoria na prática, nas caminhadas, é uns puxão de orelha, uns insights, é umas ideias. Tem sido muito rico, né? Muito Deus, rico. De novo, Deus tem usado muito a Raquel na minha vida. Deus sempre vai usar muito ainda. Sim, você também tem sido muito usada na minha vida, com certeza. Amém. E eu acho que é essa troca, né? Não é à toa que são duas mineiras. Mineiras, gente. Eu falei pra ela assim, aqui é hora de você ver duas mineiras perdidas nos Estados Unidos. Não, perdida não. Se acharam. Se encontraram nos Estados Unidos. De novo, eu tenho mais convicção ainda que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Exatamente. E a gente, cada vez que a gente encontra, né? Sim. São ideias novas para esse projeto que a gente tem. Sim. E que Deus lá vai alinhando. E vai vir muita coisa nova por aí, vai vir muita coisa grandiosa. Tem muitos projetos surgindo desse primeiro passo. Né? Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Viu? Nós percebemos. Percebemos e demos os passos. Amém. Gente, até o nosso próximo podcast. Bom dia, até mais. Lindo dia para nós. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Fiquem todos com Deus. Com Deus.